Olá, tudo bem? Bom, hoje a gente está aqui com um personagem, Lucas, muito curioso. Estou muito afim de descobrir a história dele, porque o cara é psicólogo, consultor, palestrante, especialista em recursos humanos, professor de gestão da UFBA, formado em coach e desenvolveu uma técnica e ele escreveu um livro chamado Playfulness. Muito legal esse livro, tá? E eu quero muito conhecer sua história de vida, Lucas. Por que você chegou nisso? Essa trajetória toda. Então, se apresente pra gente. Quem é Lucas? Lucas Freire. Sua idade, se você quiser falar também, se não quiser, fique de boa. E como você iniciou lá a carreira, acho que foi a primeira, que é psicólogo, né? Sim, sim. Pronto, vamos lá. Cara, primeiro obrigado pelo convite, um prazer bater esse papo. Eu fico muito honrado de poder falar trajetórias. Trajetórias são jornadas, né? Nem sempre de encontros, porque tem muitos desencontros no decorrer do caminho. E a minha história não é muito diferente. Na verdade, eu acho que o grande projeto que eu tive como adolescente era ser um rockstar. Eu queria ter uma banda de rock, adolescente. Tá. Curtia rock and roll. Mas fez alguma coisa nisso? Fiz, eu tinha uma banda. Tá. Quantos anos? Eu tinha uma banda, eu tive banda dos 17 aos 23. Até a graduação de psicologia, meu projeto de vida era rock and roll na Bahia. Eu também me aventurei nisso. Rock and roll na Bahia. Eu era banda de axé, Baby Léguas. Baby Léguas. Primeira banda infantil de Salvador. Ó, que massa. Pô, eu tinha um trio Baby Léguas. Então, era a gente. Sim. 14 aninhos. Uau, e você era o quê? Tocava o quê? Eu, teclado. Teclado? Baby Léguas. Cara, eu acho que eu já pulei atrás desse trio aí. Sim, também. Já joguei um sacão d'água em você lá. Então, mas aí, eu sempre gostei de filosofia. Eu tinha um grupo de amigos que a gente se reunia pra ouvir música. Toda aquela experiência do vinil, em que a gente colocava o disco. O meu irmão mais velho era quem apresentava pra mim as bandas internacionais e tal. E aquilo despertava minha fantasia, porque tinha aquelas capas de disco do Sepultura, me lembro bem do Iron Maiden e tal. Sim. E a partir daí a gente começou também a se reunir para discutir temas de filosofia. Temas da vida. Temas da vida e de livros. Eu tinha um grupo de amigos que a gente gostava muito de ler. Certo. Coisas para além da escola. E a gente lia muito filosofia, grupos de filósofos, história da filosofia. Top. Minha mãe tinha muitos livros de filosofia porque ela tinha estudado filosofia. Curioso que é uma amizade bem legal, né? Era muito produtivo. A primeira banda se chamou Cogumelos Psicodélicos, porque era o nome de um livro que a gente achava, porque a gente se reunia na biblioteca da escola para discutir sobre isso. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu acho que o que me conectava era ser filósofo. Eu queria ser filósofo. Mas era uma carreira... Então, na época que eu já tinha uma boa visão? Nada, ao contrário, assim. Hoje em dia tá no auge, né? Desestimulado por qualquer pessoa com o mínimo de sanidade. Ser filósofo, fazer vestibular para filosofia, não. Na época, se eu não me engano, o Fernando Henrique era presidente. Então eu tinha um argumento da sociologia, né? Que Fernando Henrique era sociólogo. Aí eu terminei fazendo... Olha só, eu fiz... psicologia, informática, na época era informática. Informática foi top. Era as que eu segui. Era informática e medicina, foi essa tríade. Porque meu pai era médico e tal. Mas se formou nas três, não? Não, eu terminei, eu passei em informática. Passou nas três? Não passei em medicina. Medicina eu perdi, eu lembro na segunda etapa. Mas eu passei e escolhi psicologia. Que era o que se aproximava mais da filosofia, né? Então eu sempre tive esse pé na busca de entendimento dessa essência humana, do comportamento. E na psicologia eu me apaixonei por uma área que é a relação dos indivíduos com o trabalho. Então eu comecei a olhar, estudar, entender a relação das pessoas com o trabalho, entendendo que o trabalho ocupa uma centralidade nas nossas vidas. Mas você atuou como psicólogo? Atuei como psicólogo, não psicólogo clínico, mas como psicólogo organizacional, que a gente chama, né? Eu tive uma carreira dentro de empresas. Dentro de empresas. Então a minha carreira foi dentro de empresas e do empreendedorismo também. Então cuidou de muita gente que precisava realmente. Então. Na verdade, o meu trabalho dentro das organizações era um trabalho sempre voltado para a área de desenvolvimento de pessoas.
Legal. Então eu comecei a trabalhar e estudar como a gente poderia tornar o ambiente de trabalho espaços mais leves. Nessa trajetória eu vi de tudo, né? Porque eu vi pessoas felizes e infelizes no trabalho. Eu vi trabalhos que eram mais coercitivos. Eu vi trabalhos adoecedores e trabalhos que eram realizadores. E essa vivência do mundo do trabalho, dessa dinâmica da relação com o trabalho, sempre me mobilizou pra caramba. E foi isso que eu terminei levando como propósito de vida, tornar essas relações de trabalho mais saudáveis. Ou menos duras, né? Menos duras, mais saudáveis. Eu trabalhei em ambientes, às vezes, muito difíceis. Mas é uma época que realmente... A gente tá falando talvez de 20 anos atrás, né? Era uma época muito... de 15 a 20. Era uma época que ainda era aquele trabalho bem burocrático, né? Pois é. Eu sonhava muito em fazer ir para a área acadêmica, sabe? Eu vou fazer um mestrado, um doutorado. E engraçado porque eu fui buscar um mestrado na época que eu me formei em psicologia, que era algo que pudesse me levar à saúde no trabalho. E tinha muito pouca coisa sobre saúde mental no trabalho. Era muito difícil achar um lugar que pudesse conectar saúde mental e trabalho. Inclusive nos estudos epidemiológicos da época, a gente tinha aquelas LER, DORT, não sei se você deve lembrar, LER, lesão por esforço repetido, DORT, porque como você falou, o trabalho ainda estava muito influenciado em talvez modelos produtivos muito baseados na repetição, né? Na execução, no controle, comando e controle eram a base do mundo do trabalho. E foi nessa lógica que eu me formei, né? Vivendo esse entendimento do trabalho, como as pessoas lidavam com isso. E a partir daí eu busquei, talvez de uma maneira lúdica, com uma linguagem que fosse acessível, romper com essa relação. Mas antes disso, você já tinha ido para a área de professor? Você tinha virado professor, não? Eu virei professor, e essa é uma história legal, porque eu até conto no livro, porque eu trabalhava numa fábrica e eu acordava às 5 da manhã. Eu sempre perdi o ônibus da fábrica, porque eu sou notívago. Então, eu sou um cara meu cérebro funciona à noite. Ok, acordava à tarde, boa natureza. E o ônibus chegava às 5 da manhã. Tinha que pegar o carro para ir pro trabalho. Exatamente. Eu ia perseguindo o ônibus para ver se eu dava para dormir dentro do ônibus e tal. E aí, eu um dia recebi um convite para dar aula numa matéria de uma professora que não estava aguentando dar aula porque era o último horário de sexta-feira à noite. E eu cheguei na sala, tinham 5 alunos, eu aceitei, eu estava na fábrica ainda, aceitei pegar essa matéria como um desafio pessoal. Tinham 5 alunos, a matéria era de 8h40 às 10h30. Os 5 alunos que estavam na minha lista era para ter 40 alunos, tinham 5. Top. Eles falaram para mim assim: professor, a gente teve uma reunião aqui e é o seguinte, a aula tem que terminar às 9h20, porque a gente tem um transporte para pegar, e você tem que passar logo quais são os trabalhos da disciplina. E isso, cara, eu tinha me preparado, né? Era para dar uma aula. Para dar uma aula incrível e tal. E aí recebi essa blitz de cara e pensei, olha, preciso fazer diferente. Eu quero que esses alunos estejam aqui para ter uma experiência de transformação. E aí eu acho que esse também foi um estopim para mim, porque eu já trabalhava com educação dentro da organização e agora eu ia trabalhar com educação numa universidade. E aí eu comecei a... E pessoas totalmente diferentes, mais jovens, enfim. E já naquela era que talvez houvesse já uma desconexão, uma dificuldade de reter os alunos, sabe, na sala. E eu pensei, olha, eu preciso transformar essa experiência numa experiência diferente. E essa foi talvez o meu maior desafio. Eu comecei a transformar a aula de sexta-feira à noite numa experiência incrível para os alunos. Os 5? Os 5. Começou com 5. E depois? Os 5 contaram para os outros. Os outros contaram para os outros. De repente, nós tínhamos a última matéria de sexta-feira à noite com os 40, ficando até às 11 da noite. Caramba. E aí eu me transformava, eu criava experiências, dinâmicas diferentes. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por jogos, por ludicidade.
por uma série de questões como essa, então comecei a transferir isso para a pedagogia, comecei a estudar o que é uma educação pela experiência, uma educação que possa transformar as pessoas de uma maneira diferente, elas vivendo mais profundamente aquilo. E aí foi unir. Só que isso é muito doido, porque você vê que a conta não fecha. Eu trabalhava na fábrica e dava essa aula à noite. Começou a dar certo pra caramba da aula, eu descobri algo que estava dentro de mim e funcionou demais. E aí a faculdade percebeu isso, me convidou para dar outra matéria, e de repente eu estava toda semana, acordando 5 da manhã até 5 da noite, até 11 da noite, saindo da faculdade. Duas trajetórias de trabalho. E aí a conta não fecha, né? Porque tive burnout, obviamente, porque eu estava numa dinâmica de trabalho que, de certa forma, elas eram complementares, porque uma me dava um lastro econômico que a aula não dava. Certo. Só que a aula me preenchia enquanto pessoa. A aula despertava o meu play, que eu chamo, né? Por isso que aqui já está dando pistas do livro. Tá dando pista do livro. O meu play, a aula era meu espaço de realização, eu entrava em flow, eu não sentia o tempo passar, enquanto na minha outra realidade o econômico gritava mais alto, que é muito importante, mas os dias passavam muito lentamente. Tá, mas lá na empresa você não conseguia fazer o que você fazia em sala de aula? Não dava, porque na sala de aula eu tinha uma liberdade de construção que dentro daqueles parâmetros, daquela organização, daquela época, não era possível fazer. Porque a gente estava ainda muito influenciado por comando e controle. A empresa que eu trabalhava era uma multinacional chinesa. Para você ter uma ideia, quem está assistindo a gente já ouviu falar de modelos produtivos, muito influenciado ainda pelo Taylorismo. Então teve um determinado período que veio uma pessoa da China para estudar os tempos e movimentos, para saber quanto tempo as pessoas estavam levando para realizar cada atividade, para saber como elas poderiam ser mais produtivas a partir da movimentação delas no ambiente de trabalho. Imagina. Então eram coisas ainda nesse... Desenvolveu o McDonald's com isso, não foi? Então era ainda muito baseado, lastreado pela noção de repetição, norma, controle. Veja, e eu olho isso não como um olhar negativo, eu acho que isso faz parte de uma história. O que acontece é que hoje a história é diferente. Hoje, para as organizações sobreviverem, elas precisam de criatividade. Hoje, para as organizações sobreviverem, elas precisam que pessoas não só reproduzam processos. A etapa disciplinadora da evolução produtiva, ela é importante, ela é relevante, mas agora a sustentabilidade dos negócios pressupõe indivíduos que tenham autonomia e capacidade de resolução de problemas. Perfeito. Que se eu não tiver uma educação que promova isso, se eu tiver apenas um modelo que faça com que os indivíduos sejam mais dependentes dos líderes e da organização, a gente não vai construir um ambiente assim. E é essa nova leitura que eu construo no meu livro. Mas essa leitura que você está fazendo já está impregnada a nível Brasil, porque eu vejo isso muito fora, né? Eu acho que existem movimentos que andam em velocidades que não são parecidas. Eu acho que a gente tem núcleos e negócios e ambientes econômicos que andam de maneiras distintas ainda nisso. Algumas startups já pensam muito nisso. Algumas startups pensam nisso, outras pensam nisso de forma meio desajeitada, porque acham que ter um tobogã na empresa é o play e não é o play. Isso pode ser uma estética de legalzinha, mas às vezes falta processo. Então, assim, não é algo homogêneo, né? Então, ele nem deva ser. Eu acho que a gente está vivendo uma era cuja as incertezas, elas estão dentro de cada negócio, de cada direção e de cada momento. Então, os empreendedores precisam também entender qual é o momento do seu negócio. Existem empreendedores que ainda precisam passar por uma etapa de estruturação de negócio, de uma certa disciplina e controle, mas ao mesmo tempo construir uma relação de autonomia para que as pessoas participem e deem opinião no negócio. Essa dualidade, que é a incerteza dos tempos atuais, é que tanto os empreendedores, líderes, negócios e até quem vai gerir a própria carreira precisa entender. Ao mesmo tempo que eu tenho que construir autonomia, eu preciso de certas bases, e ao mesmo tempo essas bases precisam ser questionadas para que eu tenha autonomia.
Essas incertezas que são chamadas por um filósofo, olha como a filosofia está na minha vida, chamado Gili Lipovetsky, de hipermodernidade, é que eu tento responder dentro da minha história no Playfulness. Tá, a gente vai chegar no Playfulness. Mas dentre isso, saiu da UFBA, foi se formar em coach. Aí não foi a UFBA, a UFBA foi depois. Tá. Então eu trabalhei nessa fábrica, eu pedi demissão da fábrica para empreender. Teve que fazer? Eu tinha muita vontade de empreender, de ter um negócio próprio. Então, eu tinha... Cara, eu não lembro a minha idade, 25 anos, 26 anos. 25, 26. Aí eu pedi demissão, eu tava tendo uma carreira executiva que era muito promissora, na área de recursos humanos e tal. Sim. E aí eu pedi demissão, foi até uma passagem interessante. No dia que eu pedi demissão, o meu líder, ele me mostrou a minha carta de promoção. Falou aqui, ó, tava aqui pra você. Cara, mas agora eu já tô... Agora já tem outra história. Eu tive uma experiência internacional. Antes disso, a empresa me levou para a Indonésia para aprender uma metodologia de treinamento e tal. Aí eu voltei para o Brasil, apliquei essa metodologia e aí pedi demissão para empreender. E a minha ideia de empreender era construir uma empresa que pudesse criar treinamentos de desenvolvimento de pessoas com uso de ludicidade. Com o uso de experiências pedagógicas diferentes. E aí eu abri a minha empresa chamada People to People, que é uma consultoria que ela tem tanto um braço de seleção de pessoas, quanto um braço... Ela faz um RH como faz o entretenimento. Exatamente. Que faz o desenvolvimento de Mas esse método já estava sendo criado. Então, a grande virada de chave metodológica foi que eu comecei a perceber que não é o jogo que causa desenvolvimento. No começo eu usava muitos jogos. Eu peguei uma série de jogos de domínio público, jogo de tabuleiro, desafios de lógica, e comecei a transformar isso em experiências educacionais. Olha, vamos trabalhar foco no cliente, vamos trabalhar assertividade, mas vamos usar um jogo, um game design, vamos usar uma gamificação para isso. Então, lá atrás, o começo é a gamificação. Mas eu percebi, e aí eu tive um lastro de pesquisa para perceber isso, que veja, toda educação ela é experiencial, mas nem toda experiência é educativa. Então o que acontece? Nem toda gamificação leva a uma educação. E aí eu comecei a entender que o que eu deveria fazer não é só usar o game, era construir experiências. Perfeito. Viver experiências que transformem. Aí eu comecei a mudar o meu trabalho. E eu tive uma virada de chave. Em 2014, eu estava pesquisando, eu conheci uma metodologia chamada Lego Serious Play, que usa peças de Lego para solução de problemas, para planejamento. É uma técnica em que usa o Lego para projetar cenários e construir soluções. Eu fiquei apaixonado por essa técnica. Mas atrás, pega no Lego mesmo, vai montando... São kits específicos dessa metodologia que são usados para solucionar problemas, para projetar cenários. Sei. E eu fiquei fissurado nisso. Mas isso é para a pessoa enxergar, para ter visão. E para solucionar. Ela parte de um princípio que nós temos uma conexão neurológica com o uso manual e que muitas das nossas questões subjetivas vão ser representadas nessas construções. Legal. Então é uma ferramenta de desbloqueio criativo, de conexão direta com elementos... de crenças, aí vai. Exatamente. Questões inconscientes são demonstradas com o uso dessa técnica. E eu comecei a estudar isso, e aí eu fui fazer uma formação. E essa metodologia mudou, foi uma epifania na minha vida, porque ela tinha uma série de princípios, tanto teóricos como práticos, que me ajudaram a entender como deveria ser o meu trabalho. E aí esses princípios são que me ajudaram a construir o meu modelo, que é o Playfulness. Isso era a parte de gamificação, né? Que era uma brincadeira, né? Assim dizendo. E parte mais para uma técnica aprofundada. Exatamente. A gente sai da questão da experiência gamificada para uma experiência de transformação. Não que o game não transforme, claro que transforma, mas o foco principal desse trabalho é uma transformação com um nível de profundidade um pouco diferente, que é o que o Lego Serious Play
promove através da sua experiência. Foi através do Lego que eu conheci o trabalho de um psicólogo húngaro chamado Mihaly Csikszentmihalyi, que é a teoria do flow. A teoria do flow, ou das experiências ótimas, é uma teoria que começou a ser estudada pelo Mihaly através do patamar da criatividade. Porque ele percebeu que algumas pessoas que trabalhavam com criatividade, elas relatavam experiências com o trabalho de mais satisfação. Aí ele passa a estudar felicidade. Felicidade no trabalho, o que é felicidade humana. E ele faz essa descoberta, é uma descoberta chamada de teoria do flow, ou experiências ótimas, que ela tem uma série de condições. Sabe aquela experiência que você não sente o tempo passar? Você está aqui gravando um podcast com alguém, você fala assim, pô, já passou uma hora? Sim, imagino. Uau! Nem percebi, é porque você estava em flow. A experiência de flow são essas experiências da vida. Isso me lembra assim, quando a gente era criança, a gente era um pouco mais criativo, não era? A gente vivia esse flow o tempo todo, né? Ficava brincando horas. Exatamente. E a gente perde, né? Eu não sei se perde ou o mundo vai lapidando a gente. Eu chamo isso de adultecer, né? A gente adultece. Olha como você fez um link maravilhoso. Tá. As crianças, elas têm no processo do brincar um contato e uma conexão com essas experiências ótimas muito rápido. Quantas vezes você foi aí, seu pai e sua mãe tiveram que te buscar na rua, né? Não tinha aquele negócio? Ficava lá. Já tá nessa hora. Meia-noite tava lá ainda. Então, a experiência de flow, paralelo ao Mihaly, eu descobri um outro autor chamado Stuart Brown, que estudava o papel do brincar no adulto. Não é do brincar. Aqui tem um jogo de palavras que depois eu te explico que eu acho importante. Tá. Quando a gente entrar no playfulness, a gente vai chegar no livro. Que é o play. E o Stuart Brown, ele percebeu o seguinte, que no processo de construção dessa ideia de adultecimento, a gente vai deixando de fora essa exploração da vida que o brincar nos conectava, porque nós colocamos esse brincar numa categoria de não seriedade, ou seja, não é algo produtivo, não é algo sério, não é algo desse outro universo da seriedade dos adultos. E isso é uma construção cultural. Nós somos educados a entender que esse outro lugar, que é o mundo adultecido, onde o trabalho é significante, ele não cabe essa conexão. Por isso que a gente ouve que acabou a hora de brincar, né? Sim. Tá na hora de levar as coisas a sério. Sim, perfeito. Tem uma... Essa crença, né, criada na nossa cabeça. Exatamente. Tem uma frase dele que eu acho incrível. O contrário de trabalhar... Não, o contrário de brincar não é trabalhar. O contrário de brincar é deprimir. Legal. Porque é como se o brincar ele tem uma função cultural de exploração da vida. E a gente vai perdendo isso ao longo do nosso processo de adultecimento. E que se a gente for comparar isso à evolução dos modelos produtivos dos negócios, a gente também passou por isso. Porque os negócios foram tirando a capacidade do indivíduo de ter autonomia e exploração para modelos de comando e controle. Que tem a ver com a Revolução Industrial. Exatamente. Muita coisa que foi travando a gente. É o próprio modelo de escola, né? Exatamente. O modelo de escola que responde ao mundo do trabalho de uma época. Sim. Então, o modelo de trabalho que também dialoga com uma época. E essa transformação que a gente está vivendo agora. Eu costumo dizer que nós somos hoje não testemunhas oculares, mas agentes dessa transformação. Agora, geração Y em diante. Eu acho que eu não coloco isso. Eu não coloco isso em termos geracionais. Eu acho que existe uma geração que força essa ruptura, que é essa geração Y em diante. Por que eles forçam essa ruptura? Porque eles foram educados por famílias que falaram assim: olha, você é capaz, transgrida, você é bom. E nós que somos de uma geração anterior, a gente se assusta com isso, ou critica essa velocidade que essa geração tem de falar: eu quero viver melhor, eu não quero viver o mesmo sofrimento que meu pai teve no trabalho. E isso eu acho que é muito doido, porque a gente tem pessoas da minha geração que falam assim: eles querem tudo muito de mão beijada. Mas quem criou essas pessoas? Foram eles mesmos.
Então, ao mesmo tempo que a gente não agradece a eles por mostrarem pra gente, olha, você não precisa esperar se aposentar para curtir a vida. Sim, perfeito. Porque eu ouvi isso, foi engraçado, porque eu fiz minha primeira viagem internacional aos 20 e poucos anos. E meu pai disse que ia viajar quando ele se aposentasse. E entende a diferença? Entendo. Então, assim, eu acho que a gente tem que agradecer a uma geração que nos abre os olhos. O modelo industrial, tem até uma dica de documentário para quem está assistindo a gente. Assistam Quanto Tempo o Tempo Tem. Tem no Netflix. Quanto tempo o tempo tem? O modelo industrial, ele de certa forma influenciou vários moldes de vida. Um dos moldes é a gente dividir a vida em 3 grandes momentos. Estudar, trabalhar e aposentar. Não é assim? É assim. Não era assim que a gente foi educado lá atrás? Isso. A geração... E ficava mais velho rápido. Exato. Só que o que acontece? Hoje a gente sabe que a gente vai ter o lifelong learning, aprender a vida inteira. Então a gente está aqui fazendo um podcast, estamos aprendendo coisas novas. Aprendendo novas linguagens. Então nós não vamos parar de aprender. Trabalho agora é algo mais móvel. É claro que isso está em transformação, né? A gente ainda tem muitas lógicas do que é o trabalho, mas ele pode ser mais móvel, ele pode ser mais... Existem novas carreiras surgindo, então eu hoje tenho vários parceiros e trabalho muito com esportes eletrônicos, então a gente tem funções que não tem nome. E as pessoas eu aprendi isso, pesquisei aquilo, e aposentar a gente não existe mais, né? A gente vai viver se aposentando, né? Exatamente. Mas não com a ideia do que é o aposentar, que é estar nos aposentos. Né? O aposento era um quarto dos fundos das casas antigas, em que você colocava as pessoas que não tinham mais uma relação produtiva. Né? O nosso processo hoje é aproveitar essa jornada e continuar aprendendo. Tem uma expressão do Stuart Brown chamada neotenia. Neotenia é um princípio que de quanto tempo nós aprendemos ao longo da vida. Quanto tempo o adulto ele tem características joviais enquanto espécie. Muitas espécies animais, a fase de aprendizado é a infância. Eu vou aprender um repertório de comportamento. Depois a mente muda. Depois eu vou usar esse repertório que eu aprendi fixamente. Eu não adquiro grandes repertórios depois da vida adulta. Em muitas espécies. A nossa, ela não tem fronteira para isso. As fronteiras são esses adoecimentos mentais, psíquicos, que são degenerativos alguns deles, que podem fazer com isso. Mas a nossa capacidade de aprender é ao longo da vida. Isso é que a gente precisa acordar para entender e ressignificar nossa relação com o trabalho, com uma série de outras coisas. Tá, mas para quem quer acordar, o que é que você aconselha se fosse para acordar? Aperte o play. Aperte o play. A primeira fala é aperte o play. Aperte o play. Abrace sua criança interior. Se reconecte. Muita gente fez isso agora na pandemia. Muita gente passou agora a pandemia repensando por que mesmo que eu estou fazendo isso? Sim, verdade. Que escolhas são essas que eu fiz? Ou até se reconectando com coisas que tinham deixado. Larguei meu violão de lado. Sim. Explore as possibilidades e a vida. Se você começar a se reconectar com isso, você vai adquirir novas habilidades, você vai aprender coisas novas e você vai se abrir para essas possibilidades. E você se torna mais resiliente. A criatividade é um instrumento da resiliência. E quando eu exploro minhas possibilidades, você pega uma criança e dá um cabo de vassoura, ela cria uma espada. O que ela está fazendo ali? Ela está usando recursos que ela tem e a imaginação, que é o nosso potencial humano, para projetar realidades e agir sobre elas. Então, essa descoberta, a exploração imaginativa, é que a gente precisa recuperar. Porque ela nutre, resiliência é algo que precisa ser nutrido. Se a gente deixa de nutrir a resiliência, a gente se desconecta dela. A criatividade ela é um instrumento da resiliência. Quando eu estou vivendo um momento de escassez, de dificuldade, que eu preciso agir de alguma forma, e eu me torno uma pessoa criativa porque a escassez me move, eu estou sendo resiliente. Mas isso precisa ser construído. Não dá para eu abandonar isso. O primeiro passo é apertar o play. Mas é que tá, né? A pessoa que... não sei, talvez ela viva um ambiente de trabalho bem diferente desse que a gente está falando aqui. O cara é um bancário, vai. Sim. Como é que ele vai começar a se enxergar mudando essa trajetória, né?
Excelente pergunta. Eu acho que a gente tem que parar de... E eu acho que a internet nos ajuda muito a correlacionar produtividade apenas àquela jornada específica. A exploração do play, ela transgride isso. Ela pode ser dentro do trabalho, fora dele, nos fóruns que nós temos na vida, e a gente ir se conectando com aquelas coisas que colocam a gente nesse estado de flow, que é esse estado de experiência ótima. Então, explore o flow. O que na sua vida faz você viver uma conexão que você não sente o tempo passar, que você tem uma meta e que você se engaja nessa meta com mais facilidade. E comece... Primeiro pense nisso, para depois você pensar se existe uma correlação econômica ou monetária nisso. Primeiro se conecte com você. Não dá pra gente deixar de lado, e aí eu sou muito pé no chão. O tempo e dinheiro é algo que se interliga muito, né? Eu não tenho nenhuma ambição de colocar essa angústia nas pessoas, de gerar essa desconexão. Acho que as pessoas precisam entender que existem mercados a serem trabalhados, mas a gente também precisa se abrir para essas possibilidades. Então, se eu tenho uma pessoa que de repente gosta de tocar violão e aprende que existe um mercado em dar aula de violão, mas que não vai suprir economicamente da forma que ele gostaria, ele pode ter um contrapeso em termos de carreira e possibilidade. É natural que isso aconteça. A gente não pode ser ao mesmo tempo irresponsável ao ponto de dizer, não, largue tudo e vá. É uma contradição dos dias atuais. Eu ouvi de um psicólogo, talvez seja o que a gente está falando aqui, construa 2 prédios e faça uma ponte, né? Exato. Você tem que atravessar, é só isso, né? E que eu diria mais, construa teias e não pontes. Teias. Legal. Possibilidades diversas. Teias. Até porque não existe só um play, assim como não existe só um propósito. Então, a gente está vivendo hoje, por exemplo, argumentos de busca para o propósito e tal. Eu gosto de usar uma metáfora que uma pessoa falou para mim num evento, que foi o seguinte: vou imaginar esse lugar como se fosse uma estação de trem no futuro. Você está pegando um trem. O que é o meu convite do Playfulness, ou no que eu estou falando aqui? É na jornada. É você abrir a janela do trem e olhar a janela. E apreciar essa jornada enquanto você olha. Porque se você está só olhando a estação de chegada, como é que vai ser essa sua experiência para estar até lá? Entendi. Então construa teias, possibilidades, descubra coisas novas, experimente coisas novas, faça coisas pela primeira vez, explore possibilidades. Eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou conhecido como o doidinho da família, né? E gosto de fazer tudo. Eu toco, eu sou arquiteto, eu sou empreendedor, enfim. Né? Para muitos, isso ainda parece ser algo estranho, né? Ser chamado de doidinho, né? De querer... Olha a representação, né? Você foge o padrão, logo é o outsider, né? Quando você está treinando pessoas, fazendo suas consultorias e indo para frente, né? Você não encontra essa barreira da pessoa de... Lucas já tá querendo. Total. Eu encontro total. E tem pessoas que vão despertar para isso rápido e outras não. Tem pessoas... aquele freio durante muito tempo. Claro. Existe, inclusive, uma série de questões que a gente não pensa, mas que influenciam nossas vidas e carreiras, que são as expectativas que nós queremos gerar nos outros, né? Se tem uma das coisas que o Mihaly, lá na teoria do flow, diz que é um obstáculo ao flow, são aquelas pessoas que estão muito preocupadas com... o que os outros estão. Tem, por exemplo, em carreira, uma coisa chamada projeto parental, que é o seguinte: o quanto eu estou seguindo a minha vida pensando no que os meus pais gostariam que eu fizesse, ou que eu fosse, ou o quanto eu gastei da minha história profissional e de vida preocupado nas minhas decisões com essas outras questões. A voz do diabinho tá ali o tempo todo. Não faça. Você sabe o que vai acontecer? E o que acontece muito, chega uma idade que esse indivíduo vai querer se reconectar com isso. E como eu ouço pra caramba, assim, pessoas falando assim, poxa, eu amava fazer tal coisa, mas eu deixei de fazer. Veja, eu não julgo nem um caminho nem o outro, desde que seja algo que a gente torne consciente e que a pessoa tenha consciência da decisão. Por exemplo, é muito importante para mim que a pessoa entenda, olha, estou decidindo agora essa trilha de carreira por uma questão econômica e as consequências são A, B e C. Isso é autonomia. Isso é o pensamento para a autonomia.
A gente precisaria ter uma educação que nos ajudasse a ter essa percepção. Olha, eu estou trabalhando agora, nesse lugar, nessas condições, estou consciente dessa decisão, porque o meu desejo com essa estrutura é atingir A, B e C. É atingir isso. Uma vez que eu atinja isso, eu posso buscar depois outros planos, outros projetos. Pode ir mudando. O que acontece é que a gente também não pode deixar de lado que nós vivemos em um país extremamente perverso na questão profissional das escolhas, né? Sim. Que é o abismo social do Brasil, que não permite a muitas pessoas uma real escolha. Uma real escolha. Não é? O programa de Luciano Huck, né? Ele fazia esses testes, né? A pessoa ir para um cenário ou outro para entender qual a profissão que ela queria seguir. Sim. Mas ainda assim é uma prisão, né? É porque se a gente for... muitas pessoas falam isso assim, mas lá no final há uma escolha. Pô, mas é uma escolha perversa, né? A gente tem aqui na Bahia, e é uma coisa que fica do lado do meu escritório, o Cine Bahia, que é aquele órgão que gera empregabilidade para várias pessoas. Eles fazem um trabalho incrível. Todo dia, 5 da manhã, tem uma fila para pegar uma ficha para se inscrever numa vaga. Veja, as pessoas estão escolhendo estar ali ou não estar ali. Mas elas estão realmente tomando decisões acerca das suas questões profissionais? Não, é perverso. É perverso. A gente pode deixar isso de mão. Eu acho que há também que ter essa consciência que existem lugares de privilégio e lugares que não são de privilégio. Que anulam a possibilidade das pessoas descobrirem possibilidades e talento. O que hoje, nessa revolução que nós estamos vivendo digital, o digital está proporcionando. Porque hoje a gente tem jovens de comunidades que não tinham escolhas A, B ou C, que produzem conteúdo e vão muito bem. Então existe uma nova economia emergente que está nos proporcionando possibilidades que a gente não tinha como referências profissionais. Por isso que o meu play é esse convite. Pô, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. O cara é fã de ioiô. Ioiô é um hobby da vida dele, é um play, ele passa a hora. Um dia o cara vai lá e sempre foi relegado isso ao lugar de um hobby outsider, total. Ninguém gosta mais de ioiô, ninguém vive ioiô, não existe uma transação econômica. Ioiô é loucura. É loucura, por que você gosta de ioiô? Mas agora eu, por exemplo, sou uma pessoa que estou lá no YouTube e de repente cai para mim um canal de um cara que joga ioiô. Vejam, existem novos arranjos produtivos possíveis nessa nova economia. E deve existir outras diversas. Outras diversas? Eu assisto, não sei, que todo mundo que está vendo aqui já deve ter caído num canal de, sei lá, prensa. Eu caio direto no canal de... Eu não sei se tem alguma coisa errada comigo, mas eu caio sempre em canal de prensa, adoro aquelas prensas que fica... Gente, se a gente for fazer as contas, um vídeo lá de prensa, o vídeo tem 2 milhões de visualizações, várias coisas sendo prensadas e tal. É porque muitas vezes na nova economia nós não causamos uma relação de uma percepção de causa e efeito econômico, né? A gente acha, principalmente quem não está conectado a isso, que isso não é uma viabilidade possível. Mas e existem várias outras. Existem várias outras possibilidades. Agora, se eu não construo autoestima, a pessoa não explora. Porque também eu preciso saber que eu tenho potencial e possibilidades, e essa autoestima, ela é construída. Se eu estou o tempo inteiro na minha criação, na minha formação, ouvindo que eu não sou bom, que não é possível, que eu não tenho condições, eu não tenho habilidade, eu não tenho talentos, eu não tenho possibilidades, a privação do play e do brincar causa adoecimento na vida adulta. Existe uma pesquisa que mostra que muitos presidiários tiveram a privação de um brincar mais pleno na infância. Acontece. É verdade. Porque a linguagem que eles tornam a linguagem de vida se torna a linguagem violenta. Porque é uma limitação da percepção de possibilidade de resolução de problemas. E aí eu me torno violento, porque psicótico, né? Eu não sei como resolver os problemas, então a violência se torna uma linguagem. Então, uma pesquisa feita com presidiários mostrou que muitos eram privados de um brincar infantil
com mais possibilidades, com mais recursos. O seu público é um público diverso. De idades, de profissões, de sexo, e aí vai. O que é que você observa que está sendo mais fácil? Em termos de aprender o Playfulness. Cara, eu acho que eu escolhi uma trilha que não é fácil. Que é uma trilha de construção de próprio conceito, né? Então, para mim é muito importante ter espaços como esse para eu falar o que é isso. Então, o que é mais fácil? Mais fácil é as pessoas verem como eu levo a minha vida e verem que eu levo a minha vida aberto a possibilidades e pensarem, pô, talvez isso seja o Playfulness. Então, elas se inspirarem um pouco vendo como eu tenho a minha relação com os problemas do dia a dia. Isso é a trilha que eu acho a mais fácil, mas não é uma escolha fácil você convidar as pessoas a um conceito. Porque o Playfulness é a minha trajetória. Eu conto a minha história, mas ela está lastreada em uma série de sólidos conhecimentos e convites e provocações e de possibilidades. Então, dentro do livro, eu brinco, eu provoco. O livro ele foi construído com muito carinho para convidar as pessoas a terem... E é uma coisa interessante. Eu chamo de trilhas. E uma coisa que venderia muito mais fácil, se eu fosse ter só um olhar comercial, seria eu falar, é um manual. Porque todo mundo, as pessoas querem respostas prontas. Só que é um método. Eu quero um método. Você resolve o que no meu problema? Sim. Eu te convido a ter uma trilha mais resiliente e criativa. E por que a palavra trilha? Porque trilha é jornada e possibilidades. Vejam, em psicologia, tudo que é prescritivo demais, coloque um asterisco. Você tem que usar, você tem que beber água quando acordar, você tem que... Coloque um asterisco, porque funciona para A e não funciona para B. Tudo que é prescritivo demais, você desconfie, porque hoje nós estamos vivendo a era das soluções prontas. Como ninguém tem tempo, só que a gente está vivendo a era da ambiguidade ao mesmo tempo. Então, se funciona para você acordar de manhã e não ter que escolher a cor da roupa para sair, para mim é diferente. Eu quero ter esse problema todo dia de manhã. Eu quero abrir o meu armário e falar assim, poxa, hoje eu tô vermelho, hoje eu tô azul. Porque eu vi que Mark Zuckerberg só escolhe cinza. Cinza preto, porque ele não quer ter que tomar decisão, ou então acordar às 5 da manhã. Eu sou notívago. Quer ver uma coisa? Vou falar uma coisa aqui que talvez as pessoas não saibam. Por exemplo, gratidão. Gratidão é um exercício bom pra caramba, né? Mas se você tá em uma situação de vulnerabilidade, se você tá em uma situação de, por exemplo, você tá dentro de uma empresa tóxica, a gratidão é um péssimo instrumento. Porque ela prejudica a sua capacidade de resiliência. Se você tá numa relação abusiva, o exercício da gratidão te mantém naquela relação. Então, a gente precisa entender que muitas vezes é aquele velho conceito de qual dose é o remédio, qual dose é o veneno. Então, hoje a gente tem pesquisas mostrando que o exercício da gratidão é incrível, funciona de verdade, mas ao mesmo tempo, em situações de vulnerabilidade, não funciona e pode ser, inclusive, um instrumento de manutenção daquele lugar. Então, cuidem dessas coisas muito prescritivas. Mas eu vejo... Aí é uma visão minha, né? Eu vejo que a gente segue muito a lei da manada, né? A gente vê os outros fazendo, quer fazer igual e quer seguir, aquilo ali que deu certo, né? Não vai muito para outras visões. Por isso que eu te perguntei. Essa persona que você vê dentro de uma palestra, né? Na hora que você está executando o Playfulness, é uma persona específica ou surgiu de várias pessoas diferentes? Surgiu de várias pessoas. Aqui eu tenho empreendedores. Aqui eu tenho pessoas querendo se reinventar na carreira. Aqui eu faço convite para líderes rearranjarem suas organizações. E para indivíduos que querem se reconectar profissionalmente, sabe? Então eu tenho essas pessoas que dialogam com a minha trajetória. E algumas imagens vêm sempre aparecendo, porque na minha trajetória também foi assim. Porque eu vivi essa dualidade, eu vivo essa transformação, nós vivemos. E eu trabalhei no processo mais duro, desse lugar que não me permitia usar a criatividade. E eu vivi também num lugar que interpretou errado o que é essa ludicidade. Que achou que a ludicidade era estética e não de uma experiência do indivíduo. Achou que ter um tobogã
funciona para todos. E não é, porque o que é play para mim é diferente do que é para você. Perfeito. Você faz um teste de perfil lá no seu site, né? Faço. Qual que é a descoberta ali? A pessoa fez um teste de perfil, eu já fiz ali, eu acho que eu me encaixo em vários deles. Mas é para a pessoa perceber que, de fato, existem outras possibilidades. Aquele teste ali, ele é inspirado no trabalho desse Stuart Brown, que é esse psiquiatra. Sim. E é o teste de personalidade no play. Qual é a sua personalidade do play? O que te proporcionaria viver experiências de exploração? E a ideia do teste não é dizer o seu play é esse. É falar, olha, suas preferências são essas e você pode ter mais de um play. Então, por exemplo, eu tenho lá, eu fiz o meu principal, um deles é o Joker. Então, eu sempre fui o cara do fundão, o da piada, o tio do pavê. Entendi. O tio do pavê, sabe? O passou na taca véia, as piadas, os trocadilhos velhos. Você tá tipo e do tipo Reino Redondo, o queijo. Também. Agora que passou o ano novo e tal. Então, engraçado que eu tenho um amigo que todo final de ano a gente se liga pra falar trocadilhos do Carilho. Esses trocadilhos velhos. Eu serei o tio do pavê facilmente. Então, como é que eu me conecto a isso? Olha, eu tive uma experiência transformadora por conta desse play do Joker que eu tive dificuldade de abraçar, porque eu vivi ambientes da seriedade. Então, ambientes da carreira executiva que dialogavam com espaços onde o brincar normalmente, e principalmente o cômico, era muito para diminuir a autoestima de alguém. E eu fiz um curso de palhaçaria. Eu vi que você se fez de personagem, né? Depois eu conto isso aí. Tá. Eu fiz um curso de palhaçaria e nesse curso de palhaçaria eu descobri que o palhaço do circo, ele é o mais humano do circo. Porque todos os outros personagens, eles querem ser incríveis, heróis, o mágico, o malabarista, o trapezista, eles são representações de super-humanos. Sim. O palhaço, ele é ridículo, ele é narigudo, ele tropeça, ele cai. Então, daquele repertório todo, de quem que a gente ri? É do palhaço. E de quem se parece com a gente. Imagina. Então, veja, o meu lúdico no cômico, no Joker, o Joker é um play pra mim. E quando eu fiz o curso de palhaçaria, eu me amarrei, eu me entreguei a isso. Depois eu fiz um de stand-up e tal. Não sou bom, mas eu exploro. Eu me conecto, eu gosto, eu assisto o filme. Esse é um play meu. Outro play meu é o contador de histórias. Você vê que se deixar aqui... A gente vai longe. Eu vou longe. Vai ser 10 horas de podcast eu contando história. Eu tenho um contador de histórias em mim. Como é que eu me conecto? Escrevendo, falando histórias. E os meus eventos são contações de histórias, os meus treinamentos, as minhas palestras. Eu pego histórias de grandes personagens. Eu tenho uma linha de palestras que eu chamo de biográficas. Eu conto a história de Mandela, a história de Amir Klink, a história de Ayrton Senna. E através dessas histórias, a gente vai viver experiências e ter comportamentos. Daí vem a fantasia do contador de histórias. Porque ela me ajuda a contar a história. Você vai se transformando e contando a história especificamente daquele... Qual foi o seu play? Conte aí, qual foi o seu... Eu tenho vários, né? Eu gosto muito do Joker, sou um Joker, acho que sim. Colecionador não, mas artista com certeza seria. Sim. Gosto muito de tocar instrumentos, esportes. Já vim assim, não um esportista, né? Mas gosto muito de esportes. Então, assim, eu fiz a conexão com vários. Agora tem alguns deles que eu sou meio retraído. E qual é a ideia aí? Quanto mais você se conecta com as características de personalidade do seu play, mais você pode descobrir habilidades. Habilidades geram talentos. Talentos mostram o que você pode ter como excelência. Porque são aquelas coisas que você vai fazer com mais eficiência, você vai aprender com mais facilidade, você vai dedicar mais tempo naturalmente. Perfeito. Então isso pode ser... Vai entrar no flow bem mais rápido. E vai entrar no flow bem mais rápido. Tá, agora o que é chato aqui é porque realmente não entra. Que é da sua personalidade, né? Não é o seu play, não é a sua conexão, não vai te colocar em flow, não vai te colocar numa experiência ótima. Vem um livro. Esse livro foi feito em... E começou em 2017. Tá.
2018, finalzinho, começo de 2019, estava pronto. Fiquei buscando editora e tal. Fechei com a editora 2019. E aí a gente ficou em processo de revisão. Aí veio a pandemia, nasceu em 2021. A maioria nasceu em 2021. Tem alguns exemplos aqui atrás. Mas o livro surgiu dessa inquietude sua de escrever e já vinha escrevendo e não, tem que colocar no papel e criar um... Vou falar porque é método, mas é porque é um livro, né? Está escrito. Sim. Mas era para fazer as pessoas lerem o que está em sua mente. Eu chamo de... Pode chamar de método, de framework ou de... um conjunto de ferramentas para ajudar as pessoas a se conectar mais com esse play. Só que eu vou contando a minha história e respaldando com essas teorias, essas práticas e tudo mais. E foi realmente um reflexo disso. Assim, eu vivi essas experiências e eu fui relatando. Então, aqui tem muito relato de vivência minha. Então, tem uma parte bem biográfica. Assim, começa até a história de eu refletindo sobre essa questão da criança. Eu estava na Dinamarca e eu estava na Lego. A gente, fazendo parte dessa metodologia, a gente tem um congresso que é na sede da Lego em Billund, que é uma cidade no interior da Dinamarca. E eu tava voltando desse congresso, meu pai me ligou. E assim, meu pai dificilmente me liga. Quando ele me ligou, eu falei, cacete, aconteceu alguma coisa. Alguém morreu, alguma treta em casa. Quando eu atendi o telefone, ele falou assim, parabéns, filho. Eu, parabéns? Parabéns ele te viu aonde? Parabéns, hoje é o dia da criança. Ele lembrou. Ele lembrou de mim no dia da criança. E aí eu começo o livro contando essa briga que eu tive constantemente, porque não foi só esse episódio de meu pai. Amigos já se reuniram para me dar presente em dia da criança. Então, por que as pessoas viam isso e por que eu tentei, na minha relação com o trabalho, fugir disso de tal forma, né? De tal maneira. E aí eu consigo construir uma ideia de que há uma interpretação equivocada do que é o play. A palavra brincar, na nossa cultura, ela está muito circunscrita ao universo infantil, não é? Sim. Mas a expressão play, não. O que é o play? O play pode ser brincar, cantar, jogar, atuar. O play é muito mais plural. A gente não tem, na nossa construção cultural, uma correlação de espaço para esse universo adulto a essa expressão. Por isso a minha opção da plenitude do play, que é o playfulness. Eu sigo a linha de um pensador chamado Huizinga, que fala que o play, ele é um produto e produtor de cultura. Ele não tem uma função exata, ele é transcendental, porque ele não é só do ser humano. Os animais fazem o play. E esse olhar central do play é um olhar que eu tenho para a vida. Por exemplo, você pensar num julgamento. O julgamento é uma grande experiência de play. Um culto é uma experiência de play. Há um jogo de papéis, há um espaço delimitado. Então essa é a minha concepção de play. Não é um game, não é uma gamificação. Esse é a base. E aí eu fiquei, na minha trajetória, me perguntando por que as pessoas me viam com esse olhar infantilizado. Porque se eu me aprofundava tanto nas minhas questões em estudar filosofia, psicologia, por que tinha essa provocação? É provável que quando você fala assim, eu sou o doido, como você falou, era assim que te enxergavam. Sim, porque até hoje. Porque você se dá mais oportunidade ao play. Sim. Entende? E veja, hoje a gente sabe que pessoas muito sisudas contraem o cérebro, diminui a possibilidade de serem criativas, né? Mas aí é que tá. Essa contração do cérebro, né? É uma característica dessa pessoa, talvez genética, ou foi a vida que fez isso nela? Hoje os estudos dessas correlações, eles vêm nos atualizando muito sobre
o que vem como base genética, o que vem como construção cultural, né? Certo. Hoje a gente sabe que há uma interdependência, os genes determinam o meio, os meios determinam os genes. Okay. Então a gente tem hoje mais consciência de que o ambiente também interfere nessas possibilidades, assim como existem predisposições. Existem pessoas que têm predisposições maiores a serem resilientes e criativas, mas o meio pode desencadear mais ou menos possibilidades nessa trilha. A mesma coisa o inverso. Então, em neurociência, isso já tem avançado pra caramba. Assim. A gente tem visto muitas pesquisas mostrando o poder da construção da carga genética, mas também o poder do meio influenciando como isso é desencadeado ao longo da vida. Tá. Mas ao longo dessas últimas décadas, muita gente foi infeliz, né? Sim. Talvez não tivesse chance de conhecer o seu livro, né? O que você está imaginando agora, né? Tá levando para frente. A gente está aqui para a eternidade. Essas pessoas não tiveram chance e se deixaram levar para a infelicidade? Ou você acha que em algum momento elas viveram um mundo Matrix, né? Ficaram se perguntando, por que eu tô nisso? Por que eu tô nisso? Eu acho que a primeira coisa aí é a minha descrença nesse conceito de felicidade. Certo. De felicidade como algo possível e essa correlação. Eu não construo dessa forma. Então, inclusive, eu acredito, tem uma experiência que eu tive, eu relato lá no livro, eu dei para um sobrinho meu um boneco do Hulk. Eu me amarrei no boneco, eu queria para mim, eu acho. Um bonecão do Hulk grandão. Eu vi você mais lá, você tem um monte de boneco atrás lá. Né? Eu tenho no meu estúdio, na minha casa também. E eu dei pra ele o Hulk com uma série de expectativas sobre aquele boneco. Ele abriu, tirou o boneco e brincou com a caixa. E ele passou horas brincando com a caixa. Eu acho que essa interpretação da felicidade como algo objetivo é que a gente nos faz buscar uma trilha que não é possível, sabe? Eu acho que é o grande jogo da jornada. O segredo não era o boneco. O segredo é a caixa, às vezes. Então, não é um lugar. Tem um filme da Disney que saiu recente, que eu acho que ele é incrível para o playfulness, para o flow, para tudo, chamado Soul. O Soul conta a história de um professor... Pode dar spoiler aqui, né? Pode. Prepara. Avisa spoiler na edição aí. O Soul conta a história de um cara que passou a vida achando que o propósito da vida dele era tocar numa grande banda de jazz. Ele era um professor de música, tocava piano. E ele queria... E no dia que ele ia conseguir fazer isso, ele morre. E o filme é a história daquela alma que quer voltar para a Terra para ter aquela experiência que ele achava que era a grande experiência. E que ele deixou de perder, ele deixou de viver e perceber a beleza do processo. Tem uma frase que eu cito aí no livro, chamada assim, é bem legal essa frase. O mundo não vai perecer por falta de maravilhas, mas por falta de quem se maravilhe. Quando a gente passou a industrializar a felicidade, a construir uma noção, a gente começou a tentar desconectar ela. Aquele princípio de quanto mais você tenta boiar, mais afunda, sabe? Ou do inseto que olha para a luz e se hipnotiza. Então, o meu play não tem, de forma alguma, nenhuma pretensão de convidar as pessoas à felicidade. Ele tem uma pretensão de te conectar ao seu agora, à sua exploração. Perfeito. Eu não construo nenhuma visão de felicidade dessa forma. É brincar com a caixa. É a gente, inclusive, um dos pilares é a resiliência estoica. Os filósofos estoicos, eu sou muito apaixonado pela filosofia estoica porque ela é contraditória, porque nenhum estoico foi 100% estoico. Eles viviam uma ambivalência, porque requer um certo nível de desapego. Então, assim, o meu convite não é a vender uma ideia de felicidade, mas é um conjunto é um convite para uma jornada. A pessoa vai emergir nesse livro aqui. Sim. E vai sair daqui com algumas descobertas. Com insights, com provocações, com reconexões. Sei. São trilhas. Trilhas são jornadas. Sei. Não é um manual, não é uma regra, não é uma fórmula. E seja bem-vindo a discordar. Seja bem-vindo a discordar.
Você é um cara casado. Sou. Tô vendo o anel na mão. Aqui, Você ó. falou que Tô grávida. tá grávida, né? Tá grávida. Agora meu play é criança. Bebê. Mas a pergunta seria, a pessoa que você encontrou para conviver, ela encontrou uma pessoa bem diferente daqui em nossa frente. Foi fácil? Nunca é. Casamento, você pega 2 histórias de vida, 2 expectativas, 2 tipos de play e bota pra conviver no mesmo teto. Sei, mas eu tô dizendo fácil ela te entender. Acho que sim. Né? Entender esse universo, tudo que você tá fazendo. Acho que sim. Ela é minha maior incentivadora, minha maior parceira. Ela compra minhas ideias, ela me incentiva. Eu acho que nisso... E ao mesmo tempo, ela me ensina o tempo inteiro. Porque, veja, nos tipos de play, que só tem no site, isso não tem no livro. Tá. Eu tenho um play explorador. O explorador é aquele que vai explorar coisas, descobrir coisas novas. Só que o meu explorador é mental. O dela é o explorador físico. E olha que dualidade, que casamento interessante. Ela é a pessoa que me leva para viajar. Eu viajo no mundo das ideias. Mas graças a essa conexão e essa provocação que ela faz, eu abri meu leque de possibilidades. Então, assim, a gente já viajou pelo mundo inteiro, já experimentamos todo tipo de comida que sozinho eu não experimentaria. Então, ela me leva para outras experiências, outros plays. Que ótimo. Não, porque eu digo assim, haverá de existir outros Lucas iguais a você, a partir de então, né? Mas que é muito raro a gente ver. É uma pessoa com a consciência que você tem, né? E uma bagagem de estudo muito grande, tem uma consciência do que é esse play full 10, essa coisa de viver intenso, de tentar entender, né? Os caminhos. Eu acho interessantíssimo isso, né? Você desenvolve líderes e equipes. Sim. Com essa ideia do cara transgredir a ideia de sair do tradicional e ir para um diferente, né? São pessoas mais fechadas. Sim. Fácil? Não é fácil, mas ao mesmo tempo as pessoas, a gente se conecta muito, porque hoje, se a gente for pensar o que os indivíduos estão buscando nos ambientes profissionais, a gente vai perceber que há uma recorrência muito grande de busca pela autonomia, que e o autoconhecimento. Então, boa parte do meu trabalho convida as pessoas a se entenderem, então a se aprofundarem em si mesmas. E a partir daí perceberem que decisões vão tomar. Isso serve tanto para líderes. Eu acho que o primeiro passo é olhar para si, para depois eu olhar para o meu time. Isso serve também para um indivíduo que está se redescobrindo na carreira. Não são trilhas fáceis, porque a gente sabe que ainda há muita resistência das pessoas a essa jornada pessoal, então é tudo muito novo nesse aspecto, né? A gente está falando agora, depois da pandemia, a gente está tendo muito mais abertura, por exemplo, para falar de saúde mental no trabalho. E há pouco tempo atrás, esses eram assuntos que não tem uma correlação, não vamos discutir, e era uma coisa que eu já trabalhava há muito tempo, e que graças a todas essas perrengues, dificuldades, e é uma tragédia. A gente está podendo falar mais abertamente, mais francamente, porque todos nós nos tornamos ou nos deparamos diretamente com a vulnerabilidade. Somos todos vulneráveis. Perfeito. E eu acho que isso acelerou esse processo. Já vinha acontecendo, então muitas organizações, eu atendo grandes empresas pelo Brasil inteiro, elas já vinham muito mais abertas a isso, mas a pandemia fez isso. É o que você chama de play prósito, né? É o play prósito. A pessoa descobriu um pouco a mais do que ela tá ali, né? Exatamente. Play prósito no trabalho. É uma palavra feia, engraçado. Tem uma história disso aí que quando eu mandei o livro para o revisor, o cara voltou para mim e falou assim: cara, essa palavra aí, cara, você tem que tirar essa palavra. Isso não existe. Play prósito. A mistura de um cara americano com brasileiro. Tira essa palavra. Eu falei, cara, não, velho. Não vai tirar. Porque é isso mesmo. É você se conectar não com algo tão distante, idealizado, mas com algo de possibilidade de exploração aqui, que vão te conectar e te ajudar a ter um bem-estar maior. Acho que uma boa releitura para a palavra felicidade é bem-estar. Você tá bem onde você estiver. Bem-estar. Eu acho que isso deveria ser uma jornada
possível para todos. O contraponto é o que está te incomodando, você tem que tentar mudar. Ou ter possibilidade de mudar, ou pensar sobre isso, ou atuar de alguma maneira sobre isso. Seja ele físico ou material, qualquer coisa. Ou mental, ou né? mental. Que eu acho que é talvez o que mais esteja que mais te prende, que mais te prende. Então, a palavra certa é bem-estar. Quantos elogios você já ouviu depois que escreveu o livro? Rapaz, elogios. Já... Assim, pessoas que mudaram a vida, pessoas que se sentiram mais felizes. A gente lançou o livro no dia 10 de dezembro. Ele é físico, virtual? Físico, já tá agora... Uma coisa bem bacana que aconteceu foi que a Amazon viu o potencial no livro. Top. E convidou a editora já a fazer a versão digital, então já tá como Kindle lá dentro da Amazon. Que bom. Foi bem rápido esse processo. E assim, as pessoas estão dando vários feedbacks legais de como é que elas estão usando o livro para repensar coisas, se conectar de outras maneiras. Tem sido uma experiência bem bacana assim, o retorno do livro. Você tem gostado? Demais, cara, demais. Vai escrever um segundo? Já tá pronto, na verdade. Caramba. Já tá pronto. Mas é Playful Nerd versão 2? Então, o segundo eu não posso dar muito spoiler. A gente tá trabalhando esse ainda, mas ele é um livro... a gente tem uma previsão de dar uma ampliada em algumas coisas daqui. Vamos caminhar ainda esse ano. A gente ainda vai lançar ele. A gente ainda tá em fase de lançamento, né? Vamos lançar ele em São Paulo, provavelmente agora, esse ano. E a gente fez o lançamento aqui em Salvador, vamos lançar em São Paulo. Então ele tá ainda em trabalho, a gente tá trabalhando bastante. E aí a gente vai ver o que vai fazer com o outro. Porque, na verdade, eu fiquei muito inquieto nessa pandemia toda e... Comecei a escrever. E já tô com outro material pronto aí. Mas vamos ver. Ainda não vai ser por agora, não. O foco agora é nesse primeiro filho. E assim, a gente tomou um cuidado muito especial nesse livro, que foi com a experiência. Construir uma experiência boa para quem está lendo. Então, o livro tem interatividade, ele tem QR Code para você ver aquilo que eu estou falando. Se as pessoas... Uma coisa legal do livro, isso eu tenho orgulho, posso dizer com muito orgulho, que é o seguinte. Ele tem... A parte de notas do livro tem todas as referências daquilo que a gente está trazendo, com os sites, com os links. Então, se você tá... Pessoas que estão como eu, que vão puxando o fio das coisas, você, tô vendo isso aqui, tem uma notinha, vou lá, vai ver a referência, vai ver tudo. Então, a gente foi muito cuidadoso com isso. E a ilustração, que foi de um artista que eu sou muito fã, chamado Rafael Mortari. Muito bonita, cara. O cara é fera e ele conseguiu trazer para o plano da imagem aquilo que eu queria mostrar, né? A dualidade, uma relação formal com a possibilidade dos sonhos, da criatividade. E aqui é meu quarto, né? Eu fui filmando meu quarto e aí ele pegou lá o 42, que é do Guia dos Mochileiros da Galáxia, e aqui itens que tinha no meu guarda-roupa, ele foi pegando e foi fazendo ilustrações. Top. Você tem... Não sei, vou fazer essa pergunta, talvez não seja direto, né? Mas o filme Matrix atual, eu assisti, e ele se pergunta, né? Se é aquilo mesmo, né? Que é a vida dele, né? Sim. E ele fica, né? Tentando fazer a relação do universo. Eu não vi ainda. É o Neo, né? O personagem principal. Até que ele chega de novo no mundo Matrix, enfim, e sai daquela realidade que prenderam ele. Você acha que existe essa prisão? O mundo está tentando prender a gente? Você falou no início algumas coisas parecidas. Eu acho que assim, a gente tem que... Veja, é uma coisa... Excelente pergunta, obrigado por perguntar isso. Eu acho que toda educação deveria ser para rebeldia. Tá. O que é essa rebeldia? Não vamos pensar uma rebeldia... De quebra-quebra. Uma rebeldia que é do indivíduo... De inquietude. Perceber a própria realidade. Que é uma pedagogia para a autonomia. Então eu acho que sim, claro que existem. Se a gente for parar para analisar, e eu como psicólogo posso dizer isso, nenhuma área avançou mais na psicologia do que o marketing. Hoje a gente tem o neuromarketing, hoje a gente está aqui na mídia social e a gente está recebendo provavelmente algo que conseguiu, algo que a psicologia há muito tempo tentava conseguir, que é antever desejos e comportamentos.
ou produzir necessidades que se confundem com desejos, né? Porque o conceito do Maslow, que são necessidades básicas, através dos mecanismos que as redes produziram de retenção de nossa atenção, nos confunde e cria adições, vícios. O próprio Mihaly, existe o vício no flow. As redes sociais nos colocam em flow. Quem aí nunca falou assim, ó, vou vestir uma roupa e vou pra academia, mas antes vou dar uma olhadinha aqui no TikTok. E aí deu tempo de ir pra academia, voltar e você não saiu da rede. Existe uma prisão, uma intoxicação de uma série de coisas. Então eu acho que a gente precisa despertar uma pedagogia que seja para autonomia, sempre para autonomia, sempre para percepção da liberdade, poder de escolha o tempo todo. Exatamente. Mesmo que seja uma percepção que não temos escolha. E que é duro isso, né? É duro isso. Tem um documentário no Netflix daquele artista plástico Vicky Muniz, eu acho, que é sobre catadores de lixo que eles fazem, e depois eles entram num debate muito profundo sobre será que eles deveriam mesmo ter despertado aquela consciência naquelas pessoas de que elas poderiam ser melhores. Eu acho que no meu olhar toda educação deve ser para essa direção, que é você aprender a ter autonomia e perceber a própria realidade e perceber que mecanismos podem te prender ou te libertar. E isso serve para tudo, até para um pensamento que hoje está mais complexo, que é político, ideológico e tal. Eu acredito nisso. Que top, que top. Lucas, prazer te conhecer. Você vai já deixar aí como é que a gente te encontra. Lucas é o criador do livro Playfulness, Trilhas para uma Vida Resiliente e Criativa. É o que a gente conversou o tempo todo aqui. Tomara que eu tenha aprendido e vou ler mais um pouquinho o livro. Confesso que o tempo todo a minha cabeça travava aqui para tentar entender o que eu estava falando, mas foi ótimo. E a gente consegue te achar como? Olha, eu tenho o meu Instagram, @lucasfrancofreire. Eu tenho um canal no YouTube chamado Aperte o Play, então vocês entram lá. E o canal, na verdade, é Lucas Franco Freire. Você entra lá, bota meu nome. Tem o meu site, Lucas... Lá consegue fazer o teste de perfil, já consegue fazer algumas coisas. O teste de perfil tá no site, playfulness.com.br, e tem o meu site, lucasfreire.com.br também. Top, top. E aí lá pode te convidar a fazer suas palestras. Fazer isso aí. Né? Você tá aberto ao mundo, né? Exato. Lucas, prazer. Eu que agradeço. Até mais. Obrigado. Tchau, gente. Valeu. Valeu.